Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de metodologia da pesquisa científica. Hoje vamos falar sobre maturidade em pesquisa. Vai falar de artigos apresentando um produto, artigos apresentando algo diferente, artigos apresentando algo presumidamente melhor e artigos apresentando algo reconhecidamente melhor. Falar em maturidade na área da computação é necessário a gente entender exatamente o que a gente está falando. Porque com muita frequência se ouve dizer que computação ou informática é uma área nova no campo das ciências e que está em franco desenvolvimento. Mas isso não justifica que o método científico usado na área de computação tenha que ser vago e que tantas monografias sejam escritas com fraco embasamento metodológico. Essa discrepância de estilos de pesquisa e baixa conformação à metodologia científica acontece não só pelo fato da área ser nova, mas também porque a computação permeia praticamente todas as atividades humanas e, portanto, se interrelaciona com muitas outras disciplinas. Nós veremos, então, neste vídeo, uma possível classificação para os tipos de pesquisas realizadas em ciência da computação e áreas correlatas, considerando seu grau de amadurecimento da pesquisa. Tá? Então, esses 4 níveis são os níveis de amadurecimento de uma pesquisa que a gente vai conhecer. O primeiro deles é a apresentação de um produto. Né? Entre as áreas emergentes dentro da computação, é aceitável uma pesquisa em que simplesmente se preocupe em apresentar algo novo. Então, determinadas linhas, né, determinadas áreas dentro da computação, que são, né, como hoje, atualmente, gravando esse vídeo, blockchain, smart contracts. Né? Então, essas áreas são áreas relativamente novas e aí a gente consegue, então, ter alguns trabalhos só com apresentação de produto. Nessas áreas a pesquisa é eminentemente exploratória, sendo difícil comparar um trabalho com outros anteriores. Então, depende muito da área que você está trabalhando para que você apresente apenas um produto. Né? Como exemplo, né, o livro do Aslaik nos traz este título, né, um artigo do tipo Novo Método para Ensinar Programação. Dificilmente seria aceito em um evento de ensino de programação, a não ser que o autor apresentasse de maneira clara os problemas com os velhos métodos, isso que a gente chama de controle, né? E como o seu novo método os resolve. Então, neste caso, nós teríamos sim a apresentação de um produto, que seria um novo método de ensino de programação, dentro de uma área que já pré-existe, uma área mais consagrada da computação, mais estável, mas, é claro, é necessário que o autor apresente de maneira clara os problemas dos métodos vigentes e o que é que o método que ele está apresentando se propõe a resolver. Então, é um exemplo. Outro exemplo, né, são trabalhos que apresentam ferramenta ou um protótipo. Né? Se o desenvolvimento da ferramenta não tiver sido precedido de pelo menos um mapeamento sistemático de ferramentas existentes, haverá pouca ou nenhuma efetividade na comparação do que foi desenvolvido com outras ferramentas. Então, mesmo quando a gente está desenvolvendo ferramentas que tecnicamente são só produtos, e dentro de algumas linhas de pesquisa, dentro de alguns eventos específicos, nós temos sessões específicas para ferramentas, né? Mesmo assim, é importante a realização de um mapeamento sistemático das ferramentas existentes para que você possa apresentar teu produto, mas também comparar e mostrar, né, o diferencial do seu produto para aqueles que já foram publicados. Deve existir algo além da ferramenta e um trabalho científico
e isso é muito importante, né? Então não é só desenvolver um sistema, mas tem que ter algo além disso, e o interessante é que a pesquisa demonstre que se está resolvendo um problema relevante. Então, tudo bem, você construiu um software, um artefato, né? Mas para que este artefato foi construído? Né? Qual problema você está resolvendo? Isso é muito importante, tá? O tipo de artigo em que o aluno desenvolve um sistema e escreve um artigo para apresentá-lo, seria este caso. Esse tipo de publicação pode ter seu espaço, né, em sessões especiais de ferramentas, cujo tema é a aplicação da informática em outras áreas também. Então, existem eventos específicos para apresentação de produtos. Tenho aqui como exemplo um trabalho que foi desenvolvido ali pelos alunos da disciplina de segurança, né, que foi apresentado na Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde. Né? Então, percebam que é um evento da aplicação da computação em outra área do conhecimento. Né? O artigo é a transação segura de informações médicas usando o Big Chain DB. Né? Então, aí, no resumo do trabalho, esse trabalho apresenta uma proposta para a transação de dados médicos utilizando técnicas de segurança visando garantir a privacidade e o controle de acesso. Então, nesse trabalho, os autores desenvolveram, né, esse trabalho em si nem é um software, mas sim a proposta de um software que foi apresentada neste evento, de como poderia ser a transação de dados usando um banco de dados blockchain para aplicado à saúde. Então, este é um exemplo, né, de uma pesquisa inicial, que é a apresentação de um produto. O segundo tipo de pesquisa, um pouco mais amadurecido, consiste na apresentação de uma forma diferente de resolver um problema. Então, esse é o tipo de trabalho do algo diferente. Esse tipo de pesquisa também é caracterizado, né, característico de áreas emergentes, e os trabalhos em geral são apresentados como simples comparação entre técnicas, em que não se exige necessariamente um rigor científico na apresentação dos resultados. As comparações normalmente são muito mais qualitativas do que quantitativas. Uma das formas de aumentar a chance de sucesso desse tipo de trabalho é estruturá-lo na forma de uma tabela comparativa. Então, você comparar o seu trabalho com os outros. A ideia é que não vai se criar algo simplesmente diferente daquilo que já existe, mas algo que incorpore várias características importantes em um mesmo artefato. Esta é a questão do algo diferente. Então, analisam-se diferentes propriedades de cada uma das abordagens e se constrói uma tabela, é uma forma de apresentar isso. E esse novo artefato será diferente dos demais, pois nenhum dos outros, isoladamente, possui seu conjunto de características. Nós temos nessa tabelinha um exemplo do trabalho do Henrique, que apresenta um software, né, um sistema de gerenciamento de conteúdo, um DRM, e ele compara aí com outras ferramentas, Play Livros, Kindle, iBooks, e compara as garantias que cada um desses sistemas possui, né? Direitos autorais, os direitos digitais, todos eles garantem. Compra de conteúdo digital, todos eles garantem. A venda do conteúdo digital, somente esse sistema garante. O empréstimo entre usuários, só ele e o Kindle. A rastreabilidade, somente ele que garante. Então, faz uma comparação daquilo que você está apresentando com algo já existente. Então, são 3 pontos fundamentais que tem que constar nessa tabela. Os artefatos devem ter sido selecionados após um mapeamento sistemático, então você vai comparar as outras com o mapeamento. As características devem ser relevantes, né? Devem ser simples e relevantes, e a avaliação sobre cada artefato, né? Se cada artefato possui ou não a característica, deve ser objetiva. Né? Você precisa, de uma forma objetiva, verificar se existe ou não aquela característica naquele artefato. Então, aqui a gente tem o exemplo deste trabalho,
do Henrique foi publicado nos Anais Estendidos do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, né, dentro do workshop de trabalho de iniciação científica de graduação. O trabalho é gestão de direitos digitais através de contratos inteligentes. Então, lá na conclusão ele faz esse comparativo também, tem a tabela no trabalho, mas no final ainda faz o comparativo e diz que o modelo proposto neste trabalho busca alinhar a ideia de empréstimo e ou venda de arquivos digitais apresentadas por um outro trabalho, por Oliveira et al. De 2019, ao conceito de gerenciamento automático de direitos digitais apresentado pelo Ma et al. De 2018 e evolui a proposta do Fujimura de 2015 usando contratos inteligentes. Então faz-se um comparativo, esse aqui não está como tabela, está como texto, mas é já um exemplo de trabalho de algo diferente. Esta comparação é muito necessária, né? E o levantamento das características de cada um dos trabalhos é muito necessário para que se possa fazer algo diferente. Terceiro exemplo de pesquisa de áreas um pouco mais amadurecidas do que as anteriores, né? Exige que qualquer nova abordagem seja apresentada, seja comparada, e aqui é o caso do algo presumidamente melhor. Você está apresentando alguma coisa que é melhor do que outras que já existem, né? Então, o próprio autor do artigo acaba criando e realizando testes que demonstram que a sua abordagem é melhor do que outras abordagens, né? Então, aí você tem que provar, né? Não é só ser diferente, é diferente e é presumidamente melhor. Você está, né, o autor está ali argumentando no seu trabalho que aquele trabalho é melhor do que os outros. Um problema com esse tipo de pesquisa é que o autor terá que testar a sua abordagem e também as outras que constam na literatura. Então é um pouco mais trabalhoso este tipo de pesquisa e por isso, então, é um trabalho um pouco mais amadurecido, né? Para que a pesquisa desse tipo seja bem aceita, é necessário que o autor deixe bem claro a forma como aplicou cada uma das técnicas e que isolou todos os fatores que poderiam possivelmente afetar os resultados. De qualquer maneira, uma abordagem para determinado problema que se revela melhor do que outras abordagens requer alguns cuidados. O pesquisador deve se certificar de que está comparando a nova abordagem com alguma outra que seja do estado da arte. Isso é muito importante. O que é uma outra abordagem que seja do estado da arte? Seja um trabalho novo, né? Que seja um trabalho atual. Que em computação, muitas vezes, é inadmissível apresentar um método e compará-lo com outro de uma referência bibliográfica de 20 anos atrás, por exemplo. A não ser que o autor deixe claro que nos últimos 20 anos não houve nenhum avanço nesta área. Então é importante, né, você pensar exatamente e utilizar os trabalhos que são, né, ali do momento, que são os trabalhos que estão apresentando o estado da arte. Não é necessário, porém, que o autor demonstre que o seu método é melhor para toda e qualquer situação. Isso é interessante, tá? Nem para toda e qualquer situação. É possível, muitas vezes, apresentar métodos e abordagens que funcionem melhor que em determinadas situações, né? Então, os experimentos deverão ser feitos para demonstrar tal melhoria. Então, em alguns casos, aquilo que você considera presumidamente melhor, que você está apresentando no seu artigo, você vai deixar bem claro qual é o cenário em que aquilo é melhor, tá? Um exemplo tem esse artigo que foi publicado no ESAAC em 2015, o Workshop Escola de Sistemas de Agentes, Seus Ambientes e Aplicações. Esse trabalho apresentou um protocolo que é o Javino, né? O trabalho é a Robotic Agent Platform for Embedded Software Agents, usando Raspberry Pi e Arduino Boards, né? Então, neste trabalho foi apresentado um protocolo de comunicação,
a gente chamou de Javino, e ele possibilitou a comunicação do sistema inteligente, o sistema multiagente, com o hardware, né, com o robô especificamente. Durante o texto tem essas comparações, eu fiz um print aqui do slide da apresentação no evento, né? Então, foi feita essa comparação, porque você está dizendo que algo é presumidamente melhor. E tem que ser com trabalhos que estão ali no estado da arte. Então, esse trabalho foi apresentado em 2015 e ele compara com dois outros trabalhos, um de 2013 e um de 2014. O do Caos et al., em 2013, que neste trabalho o autor usava uma BeagleBoard com Arduino, né, com as configurações ali do conexão com o hardware. Ele aplicou dentro de um barco, né, então era um barco inteligente, e o sistema inteligente, o JSON ali, que é a linguagem, né, dos sistemas inteligentes, multiagentes, ele mandava os comandos, né, a forma de atuar no ambiente através do Wi-Fi. Então ali a gente já tinha um problema, porque o Wi-Fi tem limitações e tudo mais. O trabalho do Barros de 2014 foi apresentado usando o JSON ainda, o sistema inteligente, os agentes estão rodando também no notebook, só que no notebook tem um Arduino e a comunicação é sem fio. Essa comunicação é feita via RF, então ela tem um pouco mais de liberdade do que o Wi-Fi, por exemplo. Você não depende de um concentrador, né, que no caso da Wi-Fi, nesse trabalho do Barros, a comunicação é direta. E o trabalho que foi apresentado em 2015 nessa A, que é o de baixo, né, que o objetivo do trabalho é propor uma plataforma para agentes robóticos que usam o Raspberry e Arduino juntos para prover um controle de hardware e usar o JSON Framework para o raciocínio do agente. Tá? Então, nesse trabalho, a gente colocou o sistema multiagente rodando diretamente no Raspberry e o Raspberry ligado com o Arduino direto no robô. No caso, era um carrinho, né? Então, direto na plataforma robótica, toda a inteligência não dependendo de comunicação ou de processamento fora. Então, foi o primeiro trabalho apresentado com automação direta de um robô inteligente embarcado totalmente. Por fim, então, nós temos um outro trabalho, né, que é o nível mais maduro de uma pesquisa, que é aquilo que se diz algo reconhecidamente melhor. Né? Nesse nível, que já está bem mais maduro uma pesquisa, a apresentação dos dados empíricos é relevante para a aceitação dos resultados. Nesse caso, o autor não precisa testar outras abordagens, pois seus resultados já estão publicados no que a gente diz presumidamente melhor. O autor tem que buscar os dados de entrada, né, para testar a sua abordagem em um banco de dados conhecido e apresentar o resultado usando uma métrica aceita pela comunidade. Se for demonstrado que a nova abordagem é superior às abordagens anteriores, ela passará a ser considerada o estado da arte. Então, realmente, quando você consegue apresentar algo reconhecidamente melhor. Pesquisas que apresentam resultados desse tipo são típicas, né, de boas teses de doutorado. Né? Então, você já está num nível de pesquisa muito mais adiantado do que a simples apresentação de um produto, que é quando a gente começa um trabalho lá na graduação. Supõe-se que após a publicação dos resultados, ninguém mais possa ignorar que essa nova abordagem, em função das vantagens que ela oferece em relação às anteriores. Isso é o que se entende por avançar o estado da arte. Então, isso é muito importante. Aí, quando a gente consegue avançar o estado da arte. Um exemplo é esse capítulo de livro que foi publicado. Esse artigo foi apresentado no EMAS em 2016. Chama-se Argo, uma Extended JSON Architecture that Facilitates Embedded Robotic Agent Programming. Então, esse trabalho de 2006 do EMAS, que virou um capítulo de livro, ele é fruto daquele trabalho de 2015 que apresentou o protocolo Javino. Né? Então, aqui neste trabalho, além de utilizar-se o Javino, que já apresentou como uma plataforma interessante para embarcação
de sistemas multiagentes, foi adicionado nesse trabalho aí o filtro de percepções para o robô, né? Porque ele está atuando diretamente no hardware, ele precisa de um processamento mais rápido. Então, esse trabalho já conseguiu evoluir. Então, a gente tem vários níveis de trabalhos que são desde o trabalho inicial, que é a apresentação de um produto, o trabalho que apresenta algo diferente, aquilo que apresenta algo presumidamente melhor e aquilo que é reconhecidamente melhor. Tá? Então, essas são os temas que a gente vai falar sobre hoje, do nível de maturidade de uma pesquisa e como que esses trabalhos vão se seguindo. Nossa referência é o livro Waslawick, Metodologia de Pesquisa para a Ciência da Computação. Beleza, pessoal? Abraços e até a nossa próxima aula.